Bom dia, pessoal do nono ano, turma 900 e 901. Hoje nós vamos continuar os nossos conteúdos e a gente vai falar um pouquinho do núcleo, que está no capítulo, deixa eu conferir aqui bonitinho, capítulo 9, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo. Vamos falar um pouquinho aí sobre o núcleo sozinho, né? A gente já andou falando de outras organelas, a gente hoje vai falar um pouquinho só do núcleo. Eu tenho aqui o núcleo, que é o centro de comando da célula. Ó, o núcleo é o centro de coordenação das atividades da célula, né? Ele que governa praticamente tudo. Em geral, há um núcleo por célula, mas eu tenho células sem núcleo, que elas sem núcleo são apenas uma fase da vida. Há células binucleadas e também tenho células plurinucleadas ou multinucleadas. Tá? Eu tenho um exemplo aqui, binucleadas, o paramécio, que é um protozoário. Sem núcleo eu tenho as hemácias. E eu tenho plurinucleadas, fibras musculares estriadas esqueléticas, tá? Que são essa musculatura que fica presa no nosso osso. Elas são células pluricelulares. Aí eu tenho aqui fases do núcleo, tá? Que a gente precisa estudar um pouquinho disso aqui, porque para nossos vídeos aí de mitose e meiose. O núcleo ele pode ter uma fase, o núcleo ele pode estar em fase, né, interfásico ou mitótico. Tá? Um núcleo, quando a gente diz que núcleo interfásico é o núcleo da célula no intervalo entre divisões celulares. Tá? Ele não está em divisão celular. E o núcleo mitótico é o núcleo durante a divisão celular. É, é formado pelos cromossomos. Na fase interfásica dele, ele vai ter envoltório nuclear, que é a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, ele vai ter cromatina, ele vai ter o nucleolo bonitinho, ele vai ter a cariolinfa, tá? Ele vai ter tudo. Na fase mitótica, ele vai ter praticamente somente os cromossomos e os centríolos aí, e também fibras do fuso, que vocês vão ver nas próximas aulas. Então, o núcleo interfásico é quando ele não está em divisão celular. Tá? Eu tenho aqui um núcleo interfásico, mostrando as partes dele, né? Que eu tenho a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, está representado aqui como né? A membraninha que envolve o núcleo. Eu tenho os ribossomos, né? Tem alguns aqui presos no núcleo, alguns presos aqui no retículo endoplasmático rugoso. Eu tenho os poros, estruturazinhas que tem no núcleo, que é necessário para a síntese proteica. O RNA ele faz a cópia de DNA e sai lá de dentro, né? Eu tenho o nucleolo, que é uma estrutura produtor de ribossomos, super importante, produtor de RNA também dentro do núcleo. Eu tenho as cromatinas, que estão aqui desenhadas em lilás emboladinho. Em 6 eu tenho o núcleo inteiro, né? 7 o retículo endoplasmático granuloso. E 8 eu tenho essa estrutura em lilás aqui dentro, que é o nucleoplasma, que é semelhante a um citoplasma, tá? Só que é dentro do núcleo. Material gelatinoso também. O envoltório nuclear possui duas membranas, uma fora e uma por dentro, né? A externa com ribossomos e ligada ao retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Em branco, aqui eu tenho a cisterna perinuclear, tá? Em branquinho na imagem. A membrana do lado nuclear com a lâmina nuclear mais heterocromatina aderida. Observe os poros do envoltório. Vamos ver aqui, ó, os porozinhos nuclear, né, o nucleolo lá dentro, a heterocromatina que tá mostrando aqui os pontinhos, a lâmina nuclear, o envoltório nuclear, a eucromatina mais clarinho aqui, né, e o retículo endoplasmático e os ribossomos. A eucromatina é uma área ativa geneticamente. A heterocromatina é uma área inativa geneticamente, ou seja, a área clara aqui na imagem, o lilazinho claro, é uma área ativa. E a área que está mais escurinha, a heterocromatina, ela é uma área não é uma área inativa, tá? Essa área é mais escura. E eu tenho o nucleolo, né? Aqui no centro um nucleolo, que ele é o produtor de ribossomos, super importante. Lembrando que os ribossomos eles auxiliam aí na produção de proteínas, que vão desempenhar diversas funções aí à célula, super necessárias às células e ao corpo em geral. Aqui uma imagenzinha do núcleo, bem bonitinha, de um microscópio eletrônico, né? Dando para ver
as estruturas internas do núcleo, aquela de cima também era. Vamos falar um pouquinho sobre o envoltório nuclear. Os poros deixam passagem livre para moléculas pequenas. Moléculas maiores devem ter um sinal reconhecido por proteínas do poro, que aumentam sua abertura por transporte ativo, com gasto de energia, tá? Cada poro é rodeado de proteínas que controlam essa abertura, quem vai entrar e vai sair. Se for uma molécula pequena, entra com facilidade, tipo a membrana plasmática. O número de poros é proporcional à atividade da célula. Se essa célula ela tem um metabolismo muito acelerado, mais poros. Se ela é menos acelerada, menos poros. Outra imagem bem legal aqui de microscópio mostrando a cromatina, mostrando os poros, ó, os ribossomos, uma mitocôndria, uma imagem real de uma célula. Eu tenho a cariolinfa, é um material com aspecto gelatinoso, né? Que preenche o núcleo, contém proteínas, DNA polimerase, RNA polimerase, nucleotídeos, RNA transportador, mensageiro e ribossômico, tá? Na minha cariolinfa. É semelhante ao hialoplasma. Meio em que ocorre reações químicas dentro do núcleo. Agora vamos falar sobre a cromatina. É um material de aspecto filamentoso, ó. Aqui uma cromatina toda emboladinha, parece um fio, aqui dentro também, ó. De aspecto filamentoso, constituído de DNA mais histonas, que são proteínas, tá? O número de filamentos é constante para cada espécie, o mesmo de cromossomos. Na mitose, torna-se condensados, eles se embolam, vocês vão ver, e visíveis ao microscópio. A função é aí que está todo o material genético, tá? O DNA está todo aí na cromatina. A gente vai ver melhor numa imagem. Aí está mostrando como é que é a cromatina. As bolinhas são as histonas, o fio seria, por dentro desse fio aqui, é como se eu tivesse as moléculas de DNA. Tudo isso se emaranha e forma o cromossomo. Vou mostrar para vocês agora. Mas enquanto não está emaranhado, é chamado de cromatina. Quando está só os fios de moléculas de DNA mais essas proteínas histonas, é chamado de cromatina. Eu tenho dois tipos de cromatina. A eucromatina, né, que é aquela do aspecto claro que eu mostrei na imagem. Ela é menos condensada e ela é geneticamente ativa, ela produz RNA, perdão. E a heterocromatina, que é uma parte mais escura de dentro da célula, é mais espiralada e ela é inativa geneticamente, tá? Cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Cromatina sexual, também chamada de corpúsculo de Barr, é o nome dado ao cromossomo X, inativo e condensado das células que constituem as fêmeas de mamíferos. Então, olha só, gente, como é que a gente analisa isso? Se esse cromossomo ele for XX é mulher, tá? Vai ser mulher. Se ele for XY, é homem, tá? Nucleolo tem aspecto de grânulo, mas não é limitado por membrana. Ele não tem uma membraninha que envolve esse nucleolo. É o centro de produção de ribossomos. São constituídos de RNA ribossômico e proteínas vindas do citoplasma. Por isso que precisa dos poros, para eles poderem entrar. Originam-se dos cromossomos, que são organizadores celulares. Aí tá mostrando uma imagenzinha, ó, deles entrando, a fita de... Aqui tá mostrando uma imagem de uma síntese proteica que vocês já estudaram, o Dudu já fez um vídeo para vocês, né? As substâncias entram pelos poros, saem pelos poros e assim vai. Aqui eu tenho a experiência de Balbiani, que para definir a importância de um núcleo, tá? Por exemplo, ele pegou uma ameba, que é um organismo unicelular, é um protozoário unicelular, e ele cortou essa ameba e deixou uma parte, lembrando que a ameba, ela se reproduz por regeneração. Então, se você cortar a ameba, ela consegue sobreviver, tá? Ela vai se regenerando. A parte que levou o núcleo. Ele cortou essa ameba e deixou um lado com o núcleo e o outro lado sem o núcleo. Ele percebeu que o lado com o núcleo conseguiu sobreviver, cresceu de novo, né, se desenvolveu de novo e conseguiu se dividir normalmente por divisão binária, né, do processo delas ali, de reprodução assexuada. Já a parte que ele deixou sem núcleo, a nucleada, depois de um tempo degenerou, morreu. Tá? Então, só para ter noção da importância do núcleo. A célula só consegue sobreviver se tiver com o núcleo.
Vamos falar um pouquinho do cromossomo. Nas células que vão iniciar a mitose e a meiose, que é o assunto do nosso próximo capítulo, né, que é a divisão celular, cada filamento de cromatina se espiraliza, formando visíveis um cromossomo, que atinge a condensação máxima durante a metáfase, que é uma das partes da mitose, vocês vão ver no próximo capítulo. Olha só, gente, aquela cromatina que eu tinha, aquele fio todo, enquanto a célula ainda não está em período de divisão, aquele fio enorme, ele vai se enrolando com aquelas estonas, se enrolando, e formam essas estruturazinhas em formato de X, que nada mais é do que DNA com aquela proteína chamada estona. Essas estruturas em formas de X, quando eles ganham esse formato, a gente chama de cromossomo. Nós, humanos, temos 46 cromossomos, tá? Nas nossas células somáticas, que são as células comuns do nosso corpo, da pele, do fígado. Nas células germinativas, né, reprodutivas nossas, espermatozoide e óvulo, a gente só tem 23. A gente tem metade. Vocês vão ver como é que isso acontece na meiose, tá? Na meiose e na gametogênese, no próximo capítulo. Estrutura de um cromossomo. Todo cromossomo funcional apresenta as seguintes estruturas durante a metáfase, que é a segunda fase aí da mitose, que vocês vão ver. Olha só, gente, que é a fase que o cromossomo está já em formato de X, bonitinho, dá até para ver no microscópio. As cromatinas, elas estão bem enroladinhas em formato de X. Todo cromossomo ele vai ter as seguintes estruturas. Ele vai ter as cromatídeas, irmãs, que a gente fala, né? Dois lados iguais, né? Cada lado desse X aí é uma cromatídea diferente, tá? Porque tem horas que eles se separam, vocês vão ver. Constituição primária ou centrômero, que é esse ligamentozinho aqui no meio, tá? Que liga aí essas duas cromatídeas. Constituição secundária, tá aqui. E telômero. A gente tem os braços, a gente chama de braços do cromossomo. Existem tipos de cromossomo, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, gente, olha só. Antes de eu mostrar os tipos de cromossomo, quero mostrar para vocês como é que vira esse cromossomo. Eu tinha a fita simples de DNA. Essa fita simples de DNA, aqui embaixo, fita simples de DNA, ela vai começando a se enroscar naquelas proteínas chamadas estonas. Tá vendo? Tudo isso ainda no núcleo interfásico. E viram as tais das cromatinas. Quando a célula vai passar pela fase dela mitótica, que ela vai passar por divisão celular, isso que era um fio começa a se emaranhar, se retorcer todo e formar essa estrutura em formato de X, que é o cromossomo. Tá? Que dentro do núcleo humano tem 46 desses, nas células comuns, somáticas. Que está mostrando a mesma imagem de novo. Era só DNA, se enrolou o estômago, foi se emaranhando e virou um cromossomo. É muito grande, né, a fita de DNA. É gigante, está mostrando várias estruturas. Ó, aqui está mostrando do cromossomo. Era só um cromossomo não duplicado, né? Só uma cromatídea, digamos assim. Aí agora ele está duplicado, duas cromatídeas. Aí está mostrando aqui o centrômero, que é o centro, os braços do cromossomo, tá? As cromatídeas já formadinhas, irmãs porque são iguais, com a mesma quantidade de DNA e tudo, tá? Cada ladinho do cromossomo. Aí nós vamos ver agora os tipos de cromossomo. Nós temos cromossomo metacêntrico, com os braços do mesmo comprimento, tá? O centrômero ali, em cima e embaixo, mesmo comprimento, já vou mostrar a imagem. O submetacêntrico, com braços ligeiramente menor, um dos braços é ligeiramente menor. Acocêntrico, um braço muito maior do que o outro, e o telocêntrico, que na verdade, ó, cromatídeos com somente um braço, ele não vai ter uma extremidade. Olha só, vou mostrar a imagem para vocês. Aqui eu tenho o metacêntrico, os braços totalmente iguais, a parte de cima e a parte de baixo. Aqui, ó, aqui embaixo eu também tenho as estruturas, ó. O metacêntrico tá aqui. Ó, os bracinhos de cima iguais aos bracinhos de baixo. Tem outra imagem, né? Aqui eu tenho submetacêntrico quando um dos braços, né? Aqui eu tenho braços, embaixo eu tenho braços, né? Um dos braços é um pouquinho menor,
que eu poderia observar nessa imagem aqui, um submetacêntrico. Eu tenho o acocêntrico, quando um dos braços é muito menor do que o outro, que eu poderia utilizar essa imagem como acocêntrico. E eu tenho o telocêntrico, que só tem, na verdade, um par de braços. Ele não tem a parte de cima, ele não forma aquele X, né? Então, poderia ser observado nessa imagem aqui, tá? Então, os tipos de cromossomos são muito importantes. Cariótipo, olha só, consiste na ordenação dos cromossomos homólogos em pares. Cada vez que os cromossomos estão juntinhos naquele X, né, as duas cromatídeas irmãs, a gente chama de um par de cromossomo. Segundo o tipo e o tamanho, para verificar se há excesso ou falta de cromossomos, ou excesso ou falta de pares de cromossomos, ou ainda deslocamento de partes para outros pares. Tá? É como se fosse um estudo dos seus cromossomos, o cariótipo. Vou mostrar uma imagem. Isso aqui é um cariótipo, olha só. Estão vendo? Um cariótipo. Está mostrando os 46 pares de cromossomos. Então, ó, número 1, eles são muito parecidos. O 2, ó, essa pessoa, tudo tranquilo. Ó, os pares, os 23 pares de cromossomo, ou seja, no total 46, né? Cada par, 2, né? Eles são bem parecidos, todo mundo de boa aqui, e dá para ver que é um homem, porque olha o último. O último é um X e um Y. Se é um X e um Y, é um homem. Se fosse X, X seria uma mulher, tá? Através desse estudo do cariótipo, você vai ver determinadas síndromes, situações desse tipo, tá? Alguns problemas relacionados aí a doenças hereditárias no cromossomo. Ó, outro, vamos analisar esse. Olha só. Cromossomos tranquilos, os pares são bem parecidos, todo mundo bem na boa. X e Y é um homem também. 22 pares de cromossomo. E tá faltando um par de cromossomo. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Ah, não tá faltando não. Aqui eu tenho outro par, perdão, que é o que garante se é homem ou mulher. Cariótipo masculino, a gente já viu, X e Y. Observe as diferenças de tamanho e dos tipos de cromossomos e os diferentes tipos. Eu tenho par metacêntrico totalmente igual. Eu tenho par aí submetacêntrico. Esse aqui é submetacêntrico, ó, um pouquinho menor. Eu tenho pares acocêntricos. O 13 é, ó, acocêntrico, o 13, o 14 e o 15. E o 22, o 21, ó, acocêntricos. Os cromossomos de cada par são homólogos, ou seja, cada parzinho é formado por duas cromatídeas irmãs idênticas, iguais, tá? É uma pessoa normal. Todas as células do nosso corpo, exceto os gametas, né, são diploides, ou seja, possuem 2 cromossomos de cada tipo. No caso, 23 pares de cromossomos homólogos. Quando uma célula possui apenas um cromossomo de cada tipo, no caso, os gametas com 23 cromossomos, dizemos que são haploides. Então, as nossas células somáticas, as células comuns do corpo, por exemplo, uma célula do tecido epitelial, ela é diploide, tem 23 pares de cromossomo. 23 pares, no total 46 cromossomos. Quando uma célula é haploide, que no caso, nas mulheres óvulo, nos homens espermatozoide, elas só têm 23 pares de cromossomo. Elas são haploides. Tá? Por quê? Porque a união do espermatozoide com o óvulo, 23 de cada um, vai somar um total de 46 cromossomos quando formar a célula ovo, que é a primeira célula do corpo. Tá? Então a gente também diz aqui, ó, células diploide 2N igual a 46 cromossomos. Célula haploide, representada só por N e tem 23 cromossomos. Tá? Aqui eu tenho um cariótipo de uma mulher normal, 46 cromossomos no total, 23 pares, né? E é XX, por isso que eu sei que é uma mulher. O último cromossomo dela ali é XX. Autossomos, somáticos e heterossomos sexuais. Olha só, os cromossomos autossômicos são os relacionados às características comuns aos dois sexos, né? Enquanto os sexuais, X e Y, são os responsáveis pelas características próprias de cada sexo. Se vai ser homem ou vai ser mulher, as características físicas de homem, as características físicas de mulher, né? E também a produção de determinados hormônios masculinos, determinados hormônios femininos. A formação de órgãos somáticos, que são as células comuns, né, as autossômicas, incomum para os dois sexos, deve-se a genes localizados nos autossomos, visto que esses órgãos existem
em ambos os sexos. Os dois sexos vão possuir os mesmos órgãos. Então, quando a gente vai ver um cariótipo, que a gente já viu ali em cima, tem 23 pares de autossomos, e um par de sexual. Não é assim que a gente viu lá em cima, em todas as estruturas até agora? Se for X e Y é masculino, o último par, né? Se for X, X é feminino, o último par. Aqui eu tenho uma imagem de um microscópio eletrônico, linda a imagem, né? De um cromossomo. Do último cromossomo, o cromossomo sexual. E aqui dá para ver bem que, ó, microscopia do cromossomo X, mulher, o primeiro cromossomo, né? X, mulher não. Os dois possuem o primeiro X, perdão. Se fossem dois desses, XX, era uma mulher. Mas aqui é um X e um Y, ó. Isso aqui é o cromossomo Y, que ele é bem menor do que o X. Então é um homem, tá? Vai falar aqui sobre o tamanho dos cromossomos também. O cromossomo Y é mais curto e possui menos genes que o cromossomo X, além de conter uma porção encurtada em que existem genes exclusivos do sexo masculino. Observe a figura abaixo que uma parte do cromossomo X, que está aqui, ó, o cromossomo X, não possui alelos Y. Isto é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga, eles não são idênticos. Né? Por isso que vem um homem, ó, gene de heranças ligadas ao sexo. Aqui seria heranças ligadas à mulher. Gene de herança parcialmente ligado ao sexo está embaixo. E gene no Y aqui é restrita ao sexo masculino, no caso. Tá? O X o Y é sempre menorzinho. Se for mulher, XX. Se for homem, XY. Tá? O nosso último par de cromossomos, digamos assim, não, é isso mesmo. Aí no livro de vocês, queria que vocês dessem uma lidinha aí no capítulo do núcleo, né, que é o capítulo 9, e vocês analisassem que a gente tem, o livro ele trouxe algumas síndromes, tá? Alterações cromossômicas na página 67. Deem uma lidinha para vocês verem essas alterações cromossômicas aí, que são, na verdade, as síndromes, né, que são conhecidas. Tá, gente? Ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tô morrendo de saudade. Ó, queria lembrar uma coisinha aqui. Pessoal que anda fazendo as atividades todas, me mandando pelo e-mail, eu tenho muito orgulho de vocês. Tá? Muito orgulho mesmo. Tem gente que não deixou de entregar uma atividade. Eu olho e penso, nossa, que aluno dedicado. Ó, beijo, obrigada por estarem junto com a gente nesse momento difícil. Vamos lá, gente. Quem não tá ainda, vamos entrar no ritmo, ainda dá tempo. Tá bom? Ó, beijão pra vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.